Olá, bem-vindo a mais um O. Antes de mais nada... É esse mesmo. É esse aqui mesmo. Curte. Se inscreve. Subscribe. Olá, bem-vindo a mais um O. Antes de mais nada, enquanto eu estou lembrando aqui, curte, se inscreve e liga o badalo para receber as notificações. O tema continua sendo o mesmo do nosso último vídeo. A gente está tentando analisar a teologia da reforma. Já sabe que a teologia da reforma, de maneira bem geral, é qualquer teologia ou sistema de crença que tem a sua ponta lá na reforma, principalmente os estandartes, os solas, que nós vimos lá, que acontecem, né, lá durante a época da reforma. Mas existem umas diferenças entre a teologia da reforma e outros sistemas de crença, e quando a gente coloca o dispensacionalismo, por exemplo, lado a lado, as grandes diferenças não estarão nessas 5 solas, mas quando a eclesiologia e a escatologia estão se enfrentando. Isso é, quando a escatologia, como se compreende o plano de Deus profético para o final do tempo, e qual o papel da igreja, ou quem é a igreja, a eclesiologia. Então é isso que a gente vai continuar tratando no vídeo de hoje. Então a gente viu que uma das dificuldades que a teologia da reforma tem é, apesar dela construir teoricamente o seu sistema de interpretação histórico, gramatical, literal e perseguir uma consistência, quando chega para o campo da profecia, eles vão ter uma dificuldade de serem consistentes. Eles vão espiritualizar grande parte das profecias. Uma outra coisa que eu queria ver com vocês hoje é esse propósito geral para o plano de Deus. O que Deus está fazendo? A gente viu que a ênfase que a teologia da reforma coloca na salvação individual dos eleitos por parte do Senhor tem, talvez não intencionalmente, diminuído e até destruído outras coisas que Deus está fazendo também. Então Deus está realizando um plano que abarca a salvação dos eleitos, mas que é mais do que isso. E hoje eu queria ver com vocês um desses aspectos que tem sido esquecido pela teologia da reforma exatamente por causa dessa ênfase exacerbada na salvação individual dos eleitos, ignorando que Deus está fazendo outras coisas que tem prometido. Por exemplo, quando a gente lê Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28, quando Deus cria o homem à sua imagem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Assim, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, os abençoou, ele disse: sede fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. O que é dito no versículo 26 é repetido no versículo 28. O homem é criado à imagem de Deus, isso é repetido mais na frente, a imagem do Senhor. E essa imagem, de alguma forma, está associada com o papel que o homem vai desempenhar em relação à criação. Ele não vai trabalhar para o Criador da mesma maneira que o restante da criação trabalha. Ele vai funcionar, de alguma forma, como esse vice-regente, estabelecendo a soberania de Deus por meio de si mesmo na criação. Deus, então, seria esse regente maior que usaria o homem para gerir a sua criação. Então Deus aqui diz que ele abençoa o homem. A palavra abençoar aqui vai dizer Deus enriquecendo, ou capacitando, ou produzindo, ou dando ao homem todas as condições, poderes, forças e habilidades necessárias para que ele cumpra aquilo que Deus quer que ele faça. Isso é, gerir no lugar de Deus, dominar todas as coisas, exercer governo, multiplicar, sujeitar a terra e ter domínio sobre todas as coisas. Essa palavra ter domínio ou sujeitar, ela vai aparecer em outros textos do Antigo Testamento. Por exemplo, Salmo 110 fala de um rei, descreve a atividade de um governante, de um rei, de um monarca exercendo autoridade. Assim como também em 2 Samuel, capítulo 8, é o que é dito a respeito do rei enquanto ele subjuga outros povos. Então existe aqui o mandamento da parte de Deus de que o homem faça isso. Existem duas maneiras de entender. Como eu já falei, a primeira é que Deus está mandando.
que o homem faça isso, que ele deve exercer autoridade como representante de Deus, estabelecendo Deus então sua soberania mediada por meio do homem. A segunda é que Deus estaria simplesmente descrevendo. Então que vocês façam isso. A primeira é que Deus manda, a segunda é que Deus descreve como a imagem de Deus, um homem iria funcionar, o que acarretaria em relação à sua criação. Preferimos acreditar que aqui é o que Deus manda que o homem faça. E bênção, então, é a capacitação para que o homem cumpra aquilo que Deus quer que ele faça. Então, nós temos Gênesis capítulo 3. E a história vai para o beleléu. O homem cai. E será que esse propósito de Deus para o homem, para que ele reine, exerça autoridade, governe, tenha um bom relacionamento com a criação, representando a autoridade de Deus na terra, será que ele acaba também ou cai junto com o pecado? Isso fica uma incógnita, até que mais na frente, em Salmo capítulo 8, ou no Salmo 8, a gente lê assim, a partir do versículo 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, e as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. O que parece é que o Salmo 8 nada mais é do que um comentário a respeito de Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Então, o homem aqui é visto como ainda tendo o direito de dominar ou de exercer autoridade nesse mundo, exatamente nessa terra. Como assim nessa terra? Porque os elementos que são colocados aqui compõem a realidade terrena. São as aves, são os animais do campo, são as ovelhas, bois, peixes do mar. É tudo que existe. Fala também de uma ideia de coroação, ou exercer autoridade como um monarca faria, ou exercer domínio ou fazer valer a sua vontade como um rei faria. Deus honra o homem com esta coroa sobre toda a criação, com esse direito de exercer autoridade como a vice-regente. Então a gente olha em Gênesis capítulo 1, o mandato de Deus para que o homem cumpra a sua vontade sendo vice-regente. A gente vê que a entrada do pecado no mundo não cancela a autoridade que Deus quer fazer, o trabalho que Deus quer fazer por meio do homem nessa terra aqui, nessa terra como nós a vemos aqui. Mais do que só salvar o homem, Deus tem um propósito para a sua criação que ainda aguarda um cumprimento, que aqui em Salmo 8 é ratificado como ainda a vontade de Deus, o homem tendo autoridade. E a história, então, tem como um dos temas importantes no relato bíblico, não somente a salvação individual dos eleitos, mas o restabelecimento dessa soberania mediada que foi perdida por causa do pecado, mas ainda aguarda um cumprimento. O homem ainda tem direito. Só que, será que o homem consegue gerir essa criação com competência? A gente vê mais na frente, no texto do Novo Testamento, que isso aqui, a maneira como Deus está governando, ou este homem está governando debaixo da autoridade de Deus aqui, esse tipo de humanidade ainda aguarda um cumprimento. O primeiro Adão pecou, caiu, e assim o desejo de Deus para a sua criação ser dominada por um homem fracassou. Aguarda-se ainda que um homem, mas talvez um outro homem, um segundo Adão, cumpra o intento de Deus no início, ratificado no meio. Então, quando a gente chega em textos como Hebreus capítulo 2, versos 5 a 8, que diz assim: pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir. Isso é importante. O mundo que há de vir é um mundo futuro, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho. Aqui é um recurso retórico. Ele sabe que foi Davi, e ele está citando o Salmo 8, que dele te lembres, ou o filho do homem. É um homem de quem se está falando. Que o visites, fizeste por um pouco menor que os anjos, ou seres angelicais, de glória e de honra e coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Nesse momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitos. Talvez começando de trás para frente, nós precisamos perguntar: quem é este ele?
que o autor de Hebreus está falando. E aí, pelo tema maior da carta aos Hebreus, até desde começando o versículo 5, ele está falando a respeito de Cristo, a supremacia de Cristo em comparação com tudo que aconteceu antes ou que veio antes dele. Informação, mediação, governo. Então Jesus extrapola tudo isso. A ele sujeita, esse ele é Cristo. Então ele cita o Salmo 8º, dizendo que essa sujeição que foi falada no Salmo 8º, que se reporta à sujeição que foi delegada por Deus para acontecer entre o homem e a criação, ainda aguarda um cumprimento. É o mundo que há de vir que Deus sujeitou a ele, Cristo. Então, segundo Adão, este homem, ele será o juiz, o monarca, ele vai exercer autoridade sobre este mundo. Isso ainda não aconteceu. Quando o autor de Hebreus escreve ainda falando de um mundo vindouro. Como é que eu sei disso? Eu sei porque a avaliação que ele faz neste momento, agora, no momento em que ele escreve, e nada mudou desde então, nós não vemos todas as coisas a ele sujeitas. As coisas não estão sujeitas, mas serão todas o quê? Todas as coisas, com base em Salmo 8º, todas as coisas, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados e potestades, mas este mundo aqui, em toda a sua extensão, toda a criação, Deus cumprirá no segundo Adão o intento dele para a criação. Deus restabelecerá a sua soberania mediada por meio do Filho de Adão, do Filho de Deus. É exatamente isso que 1 Coríntios capítulo 15 vai falar no futuro, de que no final todas as coisas serão submetidas. Ele cita o Salmo 8º, todas as coisas serão submetidas aos pés de Cristo, e assim ele próprio se submeterá ao Pai. Então Deus será tudo em todos. Então esse propósito aqui que a gente pode rastrear desde o começo de Gênesis, ele é ignorado quase que completamente e espiritualizado pela teologia da Reforma, porque a concentração exagerada na salvação individual dos eleitos acaba esgotando ou espiritualizando outros planos que Deus tem. Então o propósito deles para o tudo, o objetivo para o que está acontecendo não é grande demais, não é grande o suficiente na teologia da Reforma para caber tudo o que está fazendo. Um reino milenar, físico, real, terreno, é o momento exato quando Deus cumpre finalmente o que prometeu para Adão, que embora perdido, é ratificado em Salmo 8 e prometido, explicado em Hebreus capítulo 2, que o filho de Adão governará sobre esse mundo finalmente, como Deus prometeu. Então, pré-milenismo é uma compreensão do todo, não lendo aqui, começando, mas colocando como o Antigo Testamento em sua prioridade e acrescentando cumulativamente as informações à medida que vai acontecendo, certo? Então, se você é um teólogo da Reforma, eu quero encorajar você a continuar estudando, lendo as Escrituras, tentando verificar se as coisas são de fato assim. Deus te abençoe, vamos para frente.